Esse é o nosso vídeo de número 450 e queria dividir a minha alegria com vocês. Tenho a agradecer bastante a equipe que me ajuda nesses vídeos. Minha secretária Hanna, os alunos do projeto de extensão Felipe Lourdes e o meu amigo Aloysio Gugel do Amaral, que prepara as vinhetas musicais. Recentemente saiu no jornal Estado de São Paulo uma matéria que relacionava sono com distúrbios mentais. Então eu trouxe para vocês, para comentar essa matéria, a doutora Veralice Salles de Bruin, que é professora de neurologia da Faculdade de Medicina da UFC. Por favor, doutora Veralice. Olá, meu nome é Veralice. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sono, suas alterações e as repercussões sobre alguns aspectos da vida diária, com particular atenção para os transtornos de ansiedade e depressão. O sono, ele é um estado biológico muito conhecido, né? Desde tempos ancestrais sabia-se que a falta de sono associava-se a mal-estar, redução do raciocínio e esse conhecimento foi se acumulando de tal forma que nos últimos anos muito conhecimento tem sido acumulado sobre o sono, sobre a sua estrutura, sobre a neuroquímica no cérebro. Então, deve-se dizer que nem tudo foi esclarecido e que há ainda muito terreno para explorar. Quando a gente fala do sono, é inevitável falar um pouco sobre a idade. E é evidente que uma criança dorme de uma forma diferente, um bebê dorme de uma forma diferente de um adulto. E a estrutura do sono também é diferente na primeira idade. E no adolescente, um adolescente dorme longos períodos, tem uma tendência para deitar-se mais tarde, né? O indivíduo, a partir de 50 anos, nota que há uma certa fragmentação do sono e observa-se uma certa tendência para deitar-se mais cedo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Os transtornos de ansiedade e depressão na sociedade atual também são muito comuns. A população aumentou de idade no mundo todo e também houve uma movimentação da população para as grandes cidades. Também é um evento que se observa no mundo todo. Com isso, observa-se um aumento do estresse, ansiedade, e isso piora o sono. Então, o indivíduo a partir de 50, 60 anos, é comum que ele note uma certa fragmentação do sono. E alguns hábitos que são desaconselhados acontecem. Por exemplo, cochilos antes de ir para o quarto, dormir vendo TV, são elementos que fatalmente vão se associar à insônia. Outra coisa que é comum observar-se nos adultos em algumas pessoas é que há um tempo muito grande dentro do quarto, gasto dentro do quarto. E todas as pesquisas mostram a redução do tempo dentro do quarto melhora a continuidade do sono e a qualidade do sono. Então é preciso, quase sempre quando se examina um paciente com insônia, você pergunta, você gosta do quarto? E a resposta quase invariável é sim, eu gosto muito do meu quarto. Então, uma das tarefas de abordagem não medicamentosa é retirar o indivíduo de dentro do quarto. Atividades externas à casa, né? Socialização, são muito importantes. E algumas dessas atividades são difíceis para pessoas que já moram em cidades grandes e que apresentam uma redução importante da socialização. Em alguns centros mais desenvolvidos, já há preocupações em favorecer a socialização de pessoas mais idosas, que se associa a mais saúde. Então, abordagens medicamentosas são necessárias em alguns casos. O indivíduo que tem insônia, ele está mais predisposto a ter transtorno de ansiedade e depressão, e o indivíduo que tem ansiedade e depressão está mais disposto a ter transtorno de sono. Existe essa relação de bilateralidade. O uso de medicamento, em alguns casos, aconselho médico é adequado. O indivíduo com ansiedade ou depressão medicado, ele tende a ter um sono melhor. E, por outro lado, o uso de medicamento, se for o caso, aconselhado por médico, ele pode reduzir os quadros de ansiedade e melhorar o bem-estar do indivíduo. Em alguns casos, a gente vê grande sensação de mal-estar do indivíduo, cansaço, fadiga, falta de raciocínio, redução do raciocínio nos indivíduos que têm uma insônia prolongada. Outra medida não medicamentosa fácil e muito acessível
Antes de ir para o quarto, fazer respirações pausadas, controladas, que são medidas da medicina oriental e que funcionam muito bem para retirar um pouco o conteúdo de preocupações do indivíduo e melhorar o relaxamento e o sono. Então, isso é o que tínhamos que falar hoje, e as recomendações gerais são exposição ao sol, atividade fora de casa, socialização. Para as pessoas de mais idade, o uso de música, quando tiver... os pacientes sempre dizem que tem um sono irresistível às 7 da noite ou às 8 da noite, pode usar um pouco de música com fone de ouvido. Tem vários grupos no mundo todo que mostram que isso é uma medida saudável. Ou socializar, conversar com outras pessoas e finalmente ir para o quarto um pouco mais tarde. Então, por hoje é só. Gostaria de agradecer a doutora Veralice Salles de Bruin, que falou para nós a relação entre sono e saúde mental. No próximo vídeo, vamos trazer uma matéria, um assunto que correlaciona hipertensão arterial com exercício físico. Aguarde.